Até aonde você iria para salvar a vida de quem ama? A ambulância chegou rapidamente no setor de emergência no hospital mais caro de sua cidade. Assim que o interfone notificou aos médicos da chegada de seu filho ao hospital, eles saíram às pressas para socorrê-lo. Eram momentos cruciais na vida dela e do pequeno Joseph, de apenas 5 anos, pois ele teve uma convulsão devido à alta temperatura da febre. Enquanto os médicos o socorreram, ela permaneceu na sala de espera, pois foi impedida de entrar. As suas lágrimas rolavam pela face e ela fazia orações pedindo que a alta febre do seu filho baixasse. Depois de algumas horas de espera, o pediatra veio lhe informar que a convulsão do pequeno foi em decorrência de uma amidalite severa. Orientou que o filho dela deveria fazer uma cirurgia de extração o mais rápido possível após o controle do quadro clínico da criança e lhe passou o valor que o hospital cobra para a tal cirurgia. Lívia Bennett era a mãe solteira e criava o seu filho com muita dificuldade. O dinheiro que recebia como faxineira das empresas Tyler Petroleum mal dava para pagar a creche e o aluguel. Sem saber como adquirir o dinheiro necessário, ela entrou na enfermaria para ver o seu filhinho. Segurou a mão de Joseph, seu pequeno, que, com a febre ardente, mal conseguia abrir os olhos. O médico havia sido claro. Uma operação urgente era necessária e a soma exigida parecia um abismo intransponível. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a esperança parecia uma sombra distante. Desolada e chorando muito, ela se sentou em uma poltrona na recepção da empresa para aguardar a chegada de sua responsável no setor, pois era muito cedo e os funcionários não haviam chegado. Ela foi avisar que não trabalharia por alguns dias, pois iria acompanhar o filho no hospital. Enquanto aguardava, lágrimas rolavam continuamente em seus olhos, que, grandes e expressivos, refletiam a angústia que lhe consumia. Acostumado a chegar primeiro e sair por último, Jordan Tyler, o dono das empresas, conhecido como o Rei do Petróleo, um homem ainda jovem e atraente, de presença marcante, entrou na recepção onde ela estava sentada. Vestido de maneira impecável, com um ar de segurança que irradiava, ele notou a dor no rosto dela. Aproximou-se com cautela, como se o espaço entre eles fosse um território delicado. "Posso ajudar?" perguntou ele, sua voz profunda carregando um tom suave. Lívia olhou para ele, seus olhos carregados de tristeza. "Ah, Sr. Jordan, eu sou Lívia, a faxineira que trabalha aqui." "Eu sei quem é você, Lívia. Conheço todos os que trabalham para mim. Mas o que houve? Você chegou cedo demais e está com os olhos inchados de tanto chorar."
Eu preciso de dinheiro. Meu filho está doente e não posso esperar pela saúde pública. Não sei o que fazer. O homem a observou por um momento, como se estivesse pesando as palavras que se formavam em sua mente. Lívia, eu te conheço, embora você nunca tenha percebido os meus olhares e eu não tenha demonstrado abertamente interesse por você, pois tenho uma conduta a zelar na empresa. Contudo, desde que a vi pela primeira vez, gostei muito de você. E, se me permitir, gostaria de fazer uma proposta imoral. Lívia franziu a testa, o coração batendo forte no peito. Que tipo de proposta? Ele hesitou, como se o peso do que estava prestes a dizer fosse maior do que imaginava. Posso cobrir os custos da operação do seu filho, mas, em troca, gostaria que você aceitasse ser minha companheira por um tempo. Um compromisso não convencional. O tempo pareceu parar. Lívia sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. O senhor está falando sério? Não sou uma mercadoria. Meu filho precisa de ajuda, não de um contrato. Eu não vejo dessa forma. Jordan se inclinou um pouco mais para perto, sua voz agora um sussurro carregado de intensidade. Eu admiro sua beleza. E o que proponho é apenas uma maneira de ajudá-la e, ao mesmo tempo, encontrar um propósito para mim. Sou um homem muito solitário e também confio em poucas pessoas para se aproximarem de mim. Todos sabem que em minha sala há imagens da empresa toda que me chegam através das câmeras espalhadas por todo lugar. Eu a vejo trabalhando todos os dias e tenho muito interesse em ter você em meus braços. Lívia se sentia perdida entre a indignação e a necessidade desesperada. O desespero a forçava a olhar para as possibilidades, mas seu coração se rebelava. E se eu aceitar? Como vou encarar as pessoas no escritório depois? Ninguém saberá, Lívia. Isso é um acordo entre nós. Jordan fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Mas te prometo, serei um apoio e seu filho será operado e cercado de todos os cuidados. Meus caros, a ideia de dar a Joseph a chance de ser operado urgentemente se sobrepunha ao medo e vergonha que pulsavam em seu peito. O que ela mais desejava era a felicidade de seu menino. O senhor faria isso? Perguntou com a voz embargada. Sim, estou disposto a ajudar. A sinceridade nos olhos de Jordan fez o coração de Lívia balançar entre a razão e a emoção. Então, ela baixou a cabeça, sem coragem de olhar mais uma vez os olhos tomados de desejos dele, e respondeu: Sim, eu aceito.
Ele, sorridente, respondeu: Seu filho já está sob os meus cuidados. Fique tranquila. Levantou-se e se retirou. Por dentro, ela se sentiu aliviada por saber que seu filho seria atendido com todos os cuidados necessários. Mas voltou para o hospital para acompanhar o tratamento do filho. Ao chegar, soube que ele estava em um quarto particular e uma enfermeira estava de plantão, exclusivamente para atender. Dinheiro, tudo se resume no dinheiro, pensou ela. Observou que Joseph não estava mais com febre e dormia tranquilamente. Nesse momento, o seu celular tocou. Eu te espero hoje à noite em meu apartamento, disse a voz que ela sabia de quem era. Mandarei meu motorista te buscar. Estou ansioso para te ter em meus braços. Ela desligou o celular, olhou para o filho e chorou mais uma vez. Entretanto, dessa vez não escorreu lágrimas, e sim uma dor na alma, a dor de se sentir humilhada. No horário marcado, Lívia foi recebida no apartamento de Jordan. Você está mais linda do que nunca, minha querida, ele disse, tentando se aproximar dela. Ela deu um sorriso e se afastou. O jantar foi servido com todo o requinte e luxo aos quais ela não estava acostumada. Durante toda a refeição, Jordan a devorava com os olhos, mas se manteve calmo. Após o jantar, ele a convidou para ouvir música e tomar um vinho em seu quarto. Ao ouvir a palavra quarto, ela estremeceu, mas não recusou. Não podia. Quando ela entrou, ele colocou uma música suave, abriu uma garrafa de vinho e a serviu. Depois se aproximou dela e a acariciou cheio de desejo. Até aquele momento, ela tentou se manter calma. Logo em seguida, ele lhe deu uma rosa que estava entre as flores de um jarro em seu quarto. Olhando-a de forma sedutora, tirou a roupa e pediu que ela se deitasse. Ela obedeceu. Quando ele começou a tirar a roupa dela, ela sentou na cama, olhou assustada para ele e lhe disse: Eu não consigo. Abriu a porta do quarto e fugiu. Enquanto andava pela rua, ela só conseguia dizer: Eu não consegui. Eu não consegui. O que vai ser do meu filhinho? Eu não consegui me entregar nos braços dele. Nesse momento, as lágrimas que estavam presas finalmente rolaram. Eu não sou uma prostituta. Ela foi a pé até o hospital. Quando chegou, ele a aguardava com um sorriso nos lábios. Estranhamente, ele se demonstrou calmo e lhe disse: Maravilhosa! Desse jeito, fiquei mais apaixonado por você, querida. Ela olhou para ele sem entender e ele lhe explicou: A sua recusa em ceder aos meus desejos
me faz o homem mais feliz do mundo. Eu sou um homem solitário, sim, mas não porque não tenha mulher me desejando. O problema é que eu não sei se elas desejam mais a mim ou ao meu dinheiro. Eu te observo há algum tempo na firma, mas não me aproximei, pois não te conhecia. Quando a vi chorando, fiz a proposta com a intenção de testá-la. Seu filho terá todos os cuidados necessários e eu quero ter você em meus braços, não como troca de favores, mas por estar fascinado por você. Ela sorriu com o olhar de sedução dele e concordou. Os dias que se seguiram foram de um turbilhão. As amígdalas de Joseph foram operadas e ele recebeu alta. Jordan visitava Joseph todos os dias. Havia uma conexão crescente entre Jordan e Lívia. As visitas dele tornaram-se frequentes e, em cada encontro, ele trazia não apenas recursos financeiros, mas também carinho e atenção. Uma noite, enquanto Joseph dormia, ela se sentou na sala e olhou para Jordan. Desde aquele dia no apartamento dele, ele aguardava o seu sinal, confirmando que o desejava. Ela o desejava sim, meus caros. Ele era um homem lindo, sobretudo companheiro e amigo. Nesse momento, teve uma ideia e o olhou com desejo. Não me olhe desse jeito, porque não sou de ferro, Lívia. Ela não respondeu nada. Segurou-o pela mão e o levou para o quarto. Ah, como eu queria que isso acontecesse, disse Jordan. Lívia começou a tirar a roupa dele, depois tocou com amor cada pedacinho daquele peito musculoso. Sentia o coração dele pulsar, denunciando o desejo que se tornava cada vez mais incontrolável. Ela também estava fora de si, ardendo de paixão, ávida para sentir o corpo dele nu contra o seu. Os beijos provocavam êxtase na ânsia desvairada de saciar o desejo. As roupas foram arrancadas às pressas. Era como se dentro deles uma barragem tivesse se rompido e as águas desaguassem sem controle. Ah, Jordan, eu quero ser sua. Seus corpos se moviam no mesmo ritmo de paixão, sedentos, impacientes para se unirem e desfrutarem o mesmo êxtase. E dessa vez, ela iria até o final do ato. Lívia sentiu o corpo másculo de encontro ao seu, o contato daquela pele quente contra seus seios, seu ventre e suas coxas. Abraçou-o com força, gemendo de prazer. Durante a noite inteira, os dois se entregaram, realizando sonhos e desejos que, meus queridos, não ouso lhes contar aqui. E assim, Lívia provou que possuía caráter
pois não se entregou nos braços daquele que lhe fez uma proposta imoral. E por isso conquistou o coração do rei do Petrópolis.